Mas as Forças Armadas sempre foram covardes perante os seus inimigos. De repente, um cara absolutamente desconhecido, que é o Rui Falcão, eu conheci o Rui Falcão e a mãe dele conheceu ele. Tolerância é uma coisa e normalização é outra, completamente diferente. A atitude de Santo Agostinho, onde o que ele busca é, sobretudo, a compreensão dele mesmo, né, certo? Não como ego transcendental, não como sujeito do conhecimento, mas como sujeito humano do mundo, da ação, da incerteza, do pecado, etc, etc. Ou seja, Agostinho está falando do seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, o seu eu temporal. O primeiro é a ambição de tornar-se um olhar abrangente. É como se você fizesse, vamos dizer, pela imaginação, pelo esforço, você se transpusesse a um outro plano, certo? De onde você contempla, né, as coisas deste mundo, você contempla a natureza, contempla a história, contempla os fatos, tá certo? E busca obter uma visão geral organizada, tá certo? Este tipo de ascensão imaginativa pode criar uma sensação muito boa. Jacob Burckhardt, no final do livro Considerações sobre a História Universal, ele descreve o que ele chama, uma coisa deliciosa, a suprema beatitude do entendimento. Quer dizer, o sujeito se colocou num plano superior, então ele observa o fluxo das desgraças humanas, as tragédias e comédias humanas todas, né? Sem participar pessoalmente daquilo, mas contemplando o espetáculo como se fosse um objeto estético, por assim dizer. Certo? Esta é geralmente a atitude de quem entra nesse negócio. Entendeu? Quase todos buscam isso. Outros buscam um pouco mais do que isso. Eles querem chegar a uma compreensão do fluxo total para poder dirigi-lo ou poder influenciá-lo. Daquele negócio do Karl Marx de você não interpretar o mundo, mas compreendê-lo. Note bem, o sujeito que entra nessa perspectiva de tipo marxista, ele ainda está dentro da ótica que eu mencionei antes. Ele ainda está na beatitude, ainda está em busca da beatitude do entendimento, tá certo? Com a diferença que ele não se contenta só com a beatitude, ele não quer só contemplar as coisas como se fosse um Deus, tá certo? Mas ele quer, de lá de cima, de onde ele está, influenciar, tá certo? O fluxo das coisas. Ele quer transformar o mundo e moldá-lo à sua imagem e semelhança. E, bom, essas duas atitudes, a busca da contemplação da realidade, a contemplação estética, por assim dizer, a busca do ponto de observação privilegiado, desde onde o curso das coisas pode ser alterado, isso tem sido, vamos dizer, ao longo dos últimos séculos, a motivação básica das pessoas que entram na vida intelectual. Um pouco dessas duas atitudes é, até certo ponto, inevitável. Elas são um componente da própria vida intelectual, quer dizer, a busca de um recuo cognitivo, de onde você possa enxergar as coisas, certo? Até a própria busca de uma certa objetividade, de uma certa imparcialidade, uma certa idoneidade, implica este recuo, esta retirada para um plano superior. Até certo ponto isto é inevitável, tá certo? Digamos que isso alcança uma culminação em Kant, né, com a ideia do eu transcendental. Quer dizer, o eu transcendental é aquele posto de observação privilegiado, desde o qual você compreende não só o mundo da experiência, o mundo que lhe chegou através dos fatos, mas você compreende a própria compreensão que você tem desses fatos, colocando-se naquele plano onde as condições, por assim dizer, ocultas, que permitiram a experiência, mas que só se revelam no curso da própria experiência, lhe são, por fim, reveladas e você se torna uma espécie de consciência da consciência. Tudo isso, como eu disse, até certo ponto é inevitável, são componentes técnicos, por assim dizer, da vida intelectual. Mas, tomado como objetivo, tá certo? Essas atitudes se baseiam numa premissa absolutamente falsa, que é a de que nós podemos efetivamente nos colocar acima da realidade e observá-la como se fôssemos o próprio Deus. Portanto, há nesta coisa toda uma falha fundamental. Note bem, eu digo isso para vocês porque durante anos, eu não estou falando assim ex-cátedra, eu estou falando porque durante anos essa foi também a minha atitude. Quando eu li no Burckhardt essa coisa da suprema beatitude do entendimento, eu falo, é isso que eu quero, isso aqui é uma maravilha.
Só anos mais tarde é que eu fui compreender que aquilo se baseava numa falha existencial causada justamente pela perda da perspectiva verdadeiramente espiritual. Quando eu falo perspectiva espiritual, eu não quero dizer uma crença religiosa, não quero dizer uma devoção, não quero dizer nada disso, mas eu quero dizer a simples consciência que o indivíduo tem de que acima dele existe um observador onisciente. Quando você entende que existe um observador onisciente acima de você, você entende que você não será jamais esse observador onisciente. Você não pode se converter nele. O máximo que você pode é permitir que ele vá lhe revelando aos poucos aquilo que você ignorava até sobre você mesmo. Então, a hora que você descobre isto, você percebe que a busca de uma posição privilegiada, um posto privilegiado de observação, como fala o Burkhardt, é uma falácia, é uma mentira existencial. Não é uma coisa verdadeira. Nós não estamos jamais acima de nós mesmos. Então, nós poderíamos comparar essa atitude burkhardtiana com a atitude de Santo Agostinho, onde o que ele busca é, sobretudo, a compreensão dele mesmo, certo? Não como ego transcendental, não como sujeito do conhecimento, mas como sujeito humano do mundo, da ação, da incerteza, do pecado, etc, etc. Ou seja, Agostinho está falando do seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, o seu eu temporal. Não tem nenhum eu transcendental ali. Existe o narrador, que é vamos dizer, o autor da confissão, é o homem que está se confessando, e acima dele existe o observador onisciente. Não tem nenhum eu transcendental funcionando como intermediário. Não há um eu acima do eu, você está entendendo? O único eu que tem acima do eu é o eu de Deus mesmo, está entendendo? Então, vamos dizer, o eu transcendental é uma espécie de pseudo-deus que aparece a partir de um certo momento na história.